Glória a Deus. Irmãos, eu tenho falado sempre aos domingos pela manhã sobre a questão das eleições, é importante, e eu queria deixar bem claro aqui para cada um dos irmãos que democracia, o nosso sistema, né, é o melhor sistema que o nosso mundo, vamos colocar assim, encontrou para poder vivermos, mas também traz uma grande responsabilidade, né? E eu tenho visto muito na internet, até discussões acaloradas em determinados lugares, quanto a um candidato, quanto a outro, e a gente não pode entrar nessa. Quem entendeu bem aqui? Se é democracia, pelo amor de Deus. Democracia significa que você tem um direito ao seu voto. Quem está entendendo aqui? Amém? Ah, fulano vota num candidato, outro vota no outro. Virei inimigo. Como é que é isso? Que doença é essa? É uma doença ou não é? É uma doença, gente. Não estou falando de esquerda nem de direita, não, né? Nada disso. Eu estou falando que nós temos que ter a nossa consciência. Amém? Aí tá, você não vota em fulano, quem então não é crente? Ué, eu pensei que se fosse crente, quem aceitava Jesus? É ou não é verdade? Amém? Então não interessa em quem o irmão vai votar, em quem ele está escolhendo para candidato. Né? A gente pode ter nossa opinião, pode até tentar conversar, bater um papo, não agredir a outra pessoa, isso é ridículo. Amém ou não amém? Tem que ter essa noção. Seja no trabalho, seja aqui, em qualquer lugar, você não pode ser discriminado pela sua opção. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Eu posso ter a minha opinião, mas a minha opinião é minha, já se diz na questão, né, do voto, ou seja, é um direito que o Senhor nos deu, né, esse sistema que nós vivemos nesse mundo. Porque o sistema de governo de Deus não é democrático. Quem acha que o sistema do céu é democracia, já falei aqui, está errado. Quem tenta levantar o dedo lá e não concordar, desce. Ué, é ou não é? Quem está entendendo, diga amém. Mas tem gente que não fala isso. Por que não fala? Porque está acostumado com... Não, gente, é uma realidade. Deus é teocrático, né? Deus no poder, Ele é soberano, é justo, é perfeito e sabe o que é melhor. Não quer um abraço. Eu até costumo dizer uma coisa: se a pessoa tem cacife, tem tamanho para brigar com Deus, brigue. Eu acho que a pessoa, Deus dá até esse direito, sabia disso? Não quero, Senhor. Não pode, não quer. O problema é teu. Amém ou não amém? Né? Mas tem doido para tudo, mas é ou não é verdade? Né? Mas eu entendi desde criança que manda quem pode. Olha como é que o povo sabe muito bem. Né? Eu sei, você sabe também. Então presta bem atenção. Eu até costumo falar que tá brincando, mas acaba sendo uma grande realidade. A arrogância não nos deixa enxergar o nosso tamanho e o tamanho de Deus. É ou não é verdade? Não é? Eu costumo dizer o seguinte: se você quer questionar, quer fazer com que Deus seja democrático, eu acho que Ele é democrático o seguinte: na morte. Entendeu? Eu acho que não tem nada mais democrático que a morte. Rico, pobre, é ou não é verdade? Plebeu ou rei, uma rainha, todo mundo vai embora. Quem entendeu bem aqui? Então a democracia está na morte. Então não dá. Não tem jeito. Você pode viver como rei, mas vai morrer como todo mundo. É ou não é verdade? Amém? Então, né, eu entendo isso. A democracia é um sistema que o homem escolheu. Então vamos respeitar a democracia. Cada um vive e escolhe aquele candidato que deseja, sem criticar o outro, em nome de Jesus. Amém? Não tem espaço para rancor, nem ódio, nem mágoa, nem ressentimento. Não vale a pena. Porque se a gente for, me perdoa aqui, os candidatos, né, a majoritária, se você for ver a vida pregressa de todo mundo, está complicado. Está ou não está? Então, cada um está puxando brasa para a sua sardinha, deixa eles brigarem. Você escolhe aquele que você acha que deva escolher e que Deus lhe abençoe e nos abençoe no próximo governo, seja lá quem tiver, em nome de Jesus. Amém? Mas uma coisa é certa: o Senhor vai continuar guardando a sua igreja em qualquer circunstância. Amém? Amém? Porque, na realidade, vamos colocar assim, a moral, o caráter de um povo não é medido pelo seu governante. Eu entendo que é o contrário. O governante que é medido pelo caráter do povo. Que isso, pastor? É a democracia, então. É ou não é verdade? Amém? A gente tem que tomar muito cuidado, mesmo que seja a maioria e a minoria não seja, mas como é democracia,
A maioria vota, não discute, então esse é o que acontece. Quem entendeu o quê? Amém? Glória a Deus. Mas nós, a Bíblia nos manda, nós seguimos quem? A Cristo. Em quê? Em tudo. A missionária Lourdes disse aqui o seguinte, né? Que o apóstolo Paulo, ele dando uma explanação para os Gálatas, ele disse o seguinte: olha, que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, o que significa isso? Quando o Senhor Jesus veio, que morreu na cruz, tem gente que acha assim: Jesus morreu na cruz, pagou meus pecados, ponto. Não, não é só isso. A Bíblia fala que, como Cristo morreu na cruz, foi crucificado, agora eu também tenho que crucificar minha carne na cruz. Deu para entender bem? Não é só Cristo morrer por mim, eu também tenho que morrer para o mundo. Essa é uma grande verdade, porque os meus desejos, as minhas afeições, as minhas escolhas, que não estão de acordo com o padrão de Deus, de Cristo, eles têm que ser crucificados. Eles precisam serem mortos também na minha carne. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Né? Para que eu venha me enquadrar, porque o Senhor Jesus, ele deu uma demonstração muito grave disso quando estava no Getsêmani. O que ele fez? Ele estava lá orando, e presta bem atenção. A cruz era onde Jesus desejava estar? Não. Por que não? Porque ele fala com clareza, ele fala por 3 vezes: Pai, se for possível, afasta de mim o quê? Esse cálice, esse sofrimento, essa angústia. Mas não seja feito o quê? Minha vontade, mas a tua. Então a vontade do Senhor não era ir para a cruz. Ninguém quer sofrer, gente. Alguém quer sofrer aqui? Alguém gosta de sofrer? De apanhar? Quem quer morrer sentindo dor? Ninguém. Ninguém quer nem morrer, quanto mais sentir dor. É ou não é verdade? Né? Então o Senhor Jesus nos deu um exemplo de que, na realidade, ele também teve que negar o quê? O desejo dele, que era não sofrer. E nós temos que negar também os nossos desejos. O apóstolo Paulo fala, estava falando isso pela manhã, que as nossas afeições, nós não podemos estar estreitados nas nossas afeições. Está lá em 1 Coríntios 5:9. Nós devemos estar estreitados com Cristo, porque as nossas afeições, ou seja, a afeição desordenada, que é a paixão desordenada, ela pode nos levar ao erro. Nós não raciocinamos com o coração. Raciocinamos com o coração? Não. Raciocinamos com a nossa mente. Por isso, o culto a Deus, o próprio apóstolo Paulo, você sabe disso, eu repito várias vezes, vou falar hoje de novo aqui, o culto ao Senhor, ele tem que ser o quê? Emocional. Não? Sentimental. Eufórico. Não? Tem que ser o quê? Olha como é que vocês sabem bem. É ou não é? Então, quando toma uma atitude, segundo o teu coração, o desejo do teu coração, aí começa, eu falo sempre aqui, vou repetir, porque eu preciso falar. Aí começa o problema, porque nós tomamos atitude com o coração e depois tentamos racionalizar as atitudes. Deveria ser o contrário. Eu começo a querer enquadrar as minhas atitudes de forma inteligente, quando na realidade eu tomei uma atitude emocional. Entendeu aqui? Aí eu vou usar tudo que eu tenho, todo o meu conhecimento, eu vou usar toda a minha capacidade de argumentação para justificar a minha atitude. Isso aqui é um perigo. Deu para entender bem? Aí, por isso, a maioria das pessoas tropeçam e fica difícil de levantar, porque o ego, a vaidade, não deixa admitir que tomou uma atitude emocional, e geralmente as atitudes emocionais, não são todas, mas uma boa parte são burras. E admitir que nós somos burros é difícil, né? É ou não é? Mexe com o nosso ego. Mexe ou não mexe? Né? Não é que nós somos burros. Aquela atitude foi burrice. Mas nem, né? Amém ou não amém? Amém? Então, é importante a gente entender uma coisa. As minhas atitudes, né? Os meus pensamentos, a minha conduta, elas têm, todas elas serem baseadas o quê? Na palavra de Deus, de maneira inteligente, de maneira racional. Eu tenho que estar avaliando sempre os resultados da minha vida. E nisso nós vamos falar um pouco aqui hoje, porque é triste, mas é verdade. Nós demoramos muito para nos conhecermos. Às vezes você acha que se conhece, mas não se conhece muito bem. É ou não é verdade? Né?
Você acha que em determinadas circunstâncias vai agir assim e não age, olha só. É isso que a gente acaba tropeçando. Mas Deus nos conhece e por isso que Ele está aqui para nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Como é que eu faço para me conhecer melhor, pastor? Para poder eu não dar rata, né? Não vacilar, não cair em buracos, não tropeçar, não é? Como é que eu faço? Aí nós precisamos nos aproximar de quem? De Deus. Amém? Então abra a palavra de Deus. Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Versículo 8. Ao 10. Tiago 4, 8 ao 10. Diz assim. Acompanha comigo, porque eu gosto sempre que a gente fale e leia junto, porque grava melhor, né? Olha o que diz ali. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, ou seja, os nossos pecados, lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quem quer ser exaltado por Deus aí? Precisamos nos humilhar diante dele. Amém? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estarmos aqui na tua presença com o teu povo e agora pedir, Senhor, a ti, que o teu Espírito venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, presta bem atenção ali, fala que nós precisamos nos achegar a Deus. Que se nós nos achegarmos a Deus, Ele vai se chegar a nós. E que nós precisamos converter o nosso riso em pranto. Limpar nossas mãos dos erros, dos pecados, e aí só observando a palavra de Deus. Porque o salmista, ele diz assim, ó, como é que o homem pode andar reto no seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Não é segundo os nossos conceitos, né, as nossas ideias, é segundo a palavra de Deus. Nós conhecemos bem isso. Então é muito importante que tudo que nós vamos fazer tenhamos como base a palavra. Daqui a pouco você vai fazer isso de maneira mais automática, vai ser mais fácil. Tudo que você vai fazer já está no teu sangue. Quem entendeu bem aqui? Como a gente, quando começa a aprender a dirigir, é maior dificuldade, não é verdade? Mas depois que você começa, antes você não sabe se pisa na embreagem, se não pisa, outros carros, a maioria são automáticos, mas mesmo assim, né? Depois, com o tempo, você já entra no carro, liga e sai e vai dirigindo. Não é verdade? O carro passa a ser uma extensão do teu corpo, do teu sentido. Assim é a palavra de Deus. E tudo que nós fazemos também na vida, você faz repetidamente, você acaba... Né? Então, quando você pratica a palavra de Deus, que o próprio Tiago fala isso, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Que quem pratica, como o Senhor Jesus diz, fundamenta a sua casa, a sua vida na rocha. Então, podem vir as dificuldades, os problemas, as circunstâncias contrárias, e você vai permanecer de pé. Agora, quando você não pratica, você vai ficar, e agora, o que eu faço? Como faço? Aí você vai para o teu coração, e o teu coração geralmente vai lhe enganar. E aí a gente tropeça e fica difícil. Como Jesus disse, aí aquele que fundamenta a casa na areia, ou seja, aquele que ouve, mas não pratica. Então, é importante a prática leva à perfeição. Então, presta bem atenção, quando nós nos aproximamos de Deus, quando Deus ele nos chama, quando Deus nos expõe a determinadas circunstâncias, não, as pessoas têm, às vezes, um conceito um pouquinho diferente do que a palavra diz, mas eu vou explicar para você aqui. Na realidade, quando nós nos expomos diante de Deus, que você se aproxima, você se expõe a Ele. Não é para que Ele venha conhecer o teu coração. É para que você venha conhecer o teu coração. Porque Ele já conhece você. Deu para entender bem aqui? Vou mostrar para você aqui na palavra. Entendeu bem? Eu me aproximo de Deus, então eu sou exposto. Mas não sou exposto para que Deus me conheça, saiba das minhas tendências. Não, Ele já sabe a minha tendência. Ele sabe os meus pensamentos, as intenções dos meus pensamentos. Ele sabe que as minhas atitudes têm intenções malignas ou benignas. Ou se eu estou equivocado ou certo. Deu para entender bem? Ele já conhece você
Antes de você nascer, já sabe tudo. Qual é a tendência sua emocional, o que você vai agir em determinada circunstância. Ele conhece você. Essa exposição é para que nós possamos nos conhecer. Entendeu bem aqui? Amém? Quer ver uma coisa? Que é verdade? Às vezes, você pensa determinadas coisas, né, que você é daquela maneira, você vai resistir, vai passar, vai dar certo. E aí, quando você é exposto, o medo vem, você titubeia, não é verdade? Você começa a vacilar nos seus pensamentos, suas emoções, e não consegue suportar aquela carga que vem, mas você acha que poderia suportar. É ou não é verdade? Quer ver uma coisa? Pedro, bem claro aqui, a Bíblia diz que Jesus estava perto de Pedro, né, junto, e Pedro se achava convertido. E o que Jesus fala? Pedro, vamos fazer o seguinte, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Calma aí, gente. Eu acho que o mestre está me estranhando. Mas estou com o senhor há quanto tempo aí? Eu já saí, ele deve ter até argumentado, eu já saí para pregar o evangelho. Aí eu já expulsei até o demônio no seu nome, tá? Já curei até enfermo. É verdade. Já até dei um espacinho sobre as águas. Mas Pedro era convertido? Era ou não? Não, mas ele achava que era. Então o Senhor já conhecia Pedro. Pedro que não se conhecia. Entendeu bem? Pedro achava que era tão forte e valente que poderia até morrer por Jesus. Jesus fala, Pedro, é necessário que eu vá sofrer, padecer na mão dos fariseus, dos ímpios, e aí você crucificado. Pedro, que é isso? Eu vou deixar o senhor sofrer nada, eu estou aí para poder morrer contigo. Jesus olha para ele e fala, tu morrer comigo? Jesus fala assim mesmo, tu? Aí Pedro, não, ele me ofendeu, agora me ofendeu. Primeiro fala que eu não sou convertido, e agora ainda diz que eu não estou aqui, ainda vou abrir mão da nossa amizade, o que é isso? Não, o mestre não me conhece muito bem, não. É ou não é verdade? A gente até discute com ele, briga até com Jesus. Fala com o irmão que está ao seu lado, a nossa cegueira é normal. A gente não enxerga muito bem. É ou não é verdade? Amém ou não amém? E aí o que Jesus fala? Pedro, você vai morrer por mim? Hoje, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Aconteceu ou não aconteceu? Pedro se conhecia? Mas achava que era bom, achava que era forte, achava que era convertido. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, que Deus nos chama, Ele nos expõe a determinadas circunstâncias para mostrar para nós mesmos quem nós somos. Porque Ele já sabe quem sou eu e quem é você. Até aqui tudo bem, gente? Fica decepcionado, não. Tá? Não. Amém? Mas essa exposição é boa ou ruim? Boa, por quê? Vai permitir que nós venhamos olhar as nossas fraquezas, reconhecer e enxergar de fato, para que Ele conserte, nos transforme em pessoas melhores. Às vezes nós achamos que somos generosos, mas somos avarentos. Às vezes, quando damos alguma coisa, mais porque todo mundo está dando para não ficar mal na fita. É ou não é verdade? Não, todo mundo deu, eu vou ficar mal nada. É ou não é? Ué, é ou não é, gente? E aí o Senhor, quando tem alguma circunstância, Deus mostra que a gente não é tão bom assim. Às vezes criticamos o nosso irmão e nós temos o mesmo defeito, a mesma dificuldade, a mesma fraqueza. Não é? Exigimos de alguém aquilo que nós não conseguimos exigir de nós mesmos, porque nós achamos que estamos bem, que estamos por cima, que se nós estivermos naquela situação, vamos fazer de maneira melhor. Isso não é verdade às vezes. Amém ou não amém? Amém? Em determinado momento, você conhece eu gosto muito dessa exposição que o Senhor Jesus fez de um rapaz que tinha uma mão mirrada. Jesus entra na sinagoga para poder, sempre ele ia ao sábado lá, para discutir com os fariseus, ensinar, e aí tinha um homem de uma mão mirrada que estava no canto, escondido. Se tinha a mão mirrada, a mão era encolhida, e a pessoa com uma certa deficiência pode ter vergonha, porque sofre algum tipo de discriminação. E estava lá, escondidinho.
O que Jesus faz primeiro? Chama ele para onde? Vem cá, para o meio. Para ele já foi difícil sair do canto e para o meio. É ou não é verdade? Aí quando chega no meio, Jesus ainda não satisfeito, faz o quê? Agora estende a mão. Fala com o irmão que está ao seu lado. Às vezes o Senhor Jesus nos chama para o meio e manda com que venhamos estender a nossa mão para mostrar o defeito, mas para que Ele possa te curar e me curar. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Então a cura, ela não vem porque eu sei dos meus defeitos. Ali o caso ali, o homem sabia, mas Pedro não sabia. Foi necessário Pedro ser exposto a uma circunstância de medo para ele negar Jesus, para ele saber quem ele era. Medroso, não convertido. Então o Senhor não nos expõe para nos envergonhar, para nos corrigir, consertar e nos preparar para a obra que Ele tem para a nossa vida. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Mas é preciso eu sacrificar algo tremendo, terrível na minha vida, que eu quero dizer para você agora. É preciso nós sacrificarmos o nosso orgulho. Parece que é uma barreira fácil, mas não é não. Sacrificar o nosso orgulho, a nossa autoestima. Quem entendeu bem aqui? Pedro não ficou chateado com Jesus, porque simplesmente, não, porque Jesus expôs ele o expôs diante de todos os outros discípulos. Isso aí ficou, entrou para ele como se fosse uma flecha, mas depois, quando ele caiu naquilo que o Senhor Jesus tinha falado, ele chorou amargamente. Mas aquilo serviu para corrigir o caráter de Pedro. Quem entendeu bem aqui? Era um homem volátil, medroso, não era convertido, ainda um pouco vaidoso. E o Senhor Jesus corrigiu tudo isso, depois se transformou na grande bênção, que foi uma das colunas e o líder da igreja em Jerusalém. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Então, para que eu possa servir ao Senhor, Ele tem que me apresentar a mim mesmo. Deu para entender bem? Se ele vai, prazer, esse é, o Fernando, esse é o Fernando. Quem entendeu? Maria, essa é a Maria. Quem entendeu aqui, Aqui, mas sou eu, é você mesmo, quero que você se enxergue como você é, para ver se dá para eu te usar ou não. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Mas a vitória, ela vem justamente nisso, e nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, porque o pior do que você não saber, é o que aconteceu com Pedro, é que Pedro não sabia que não sabia. Como assim não saber que não sabe? Às vezes nós nos enganamos a nós mesmos, você não sabe que não sabe. Estava conversando aqui, quando a gente vinha hoje lá da ceia de Nova Aurora, a Marita falou o seguinte, comentando com a Thalita, falou assim, não, porque tinha uma máxima nas igrejas que todo mundo podia ser líder. Quem já ouviu isso aí? Todo mundo pode ser líder, todo mundo pode liderar. Não é bem assim não, gente. A Bíblia dá dons para cada um. É ou não é verdade? Um socorre, um cura, outro tem um poder mais de adoração, outro de presidir. São talentos que o Senhor dá a cada um de nós, deu para entender bem? Para servir ao corpo de Cristo. Essa é uma realidade. Então não tem problema nenhum você buscar os melhores dons, mas tem que saber se nós fomos preparados pelo Senhor para aquele tipo de dom. Se você funcionar onde Deus te chamou, você vai ser uma grande bênção e a vitória vai estar na tua vida. Mas eu tenho que funcionar onde o Senhor me chama. Entendeu bem? Quer ver uma coisa? Agora vamos para o outro lado, melhorzinho um pouquinho, Pedro se achava forte, convertido, é ou não é? E fidelíssimo. Ele era forte? Fraco. Era convertido? Jesus fala que não é. E era muito fiel? Também não, porque ele vazou quando a situação pegou. É ou não é verdade? Um amigo desse, que na hora H ele fez o quê? Fugiu. Não estamos esculachando Pedro, não. Eu estou dizendo que ele era antes de se converter. Mas Gideão estava malhando no lagar. Trigo, lagar era um lugar onde você malhava as uvas para poder... Porque ele estava tentando enganar os inimigos, porque os midianitas, nessa época,
Israel, tudo que plantava, tudo que fazia, os midianitas, que eram outro povo, vinham e consumia tudo. Tirava todo o fruto das mãos dos israelitas. Deu para entender bem? O povo ficou oprimido por 40 anos na mão desse outro povo e, infelizmente, né, é muito ruim. Às vezes nós ficamos aprisionados, presta bem atenção, nossa família também, porque nós não damos ouvido ao Senhor. O povo de Israel ficou aprisionado pelos midianitas por um fato. A Bíblia diz que eles se desviaram do caminho do Senhor. Então todo o povo, né, foi colocado em aperto. E aí Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, não tinha nada a ver, mas por quê? Porque o lugar de malhar trigo não era no lagar, né? Era outro lugar, nas eiras. E aí ele estava malhando trigo no lagar para enganar os midianitas, para poder ele conseguir colher o trigo e ter um alimento para sua casa. E aí, de repente, o anjo do Senhor aparece a ele e diz o seguinte: vai nessa tua força, varão valoroso. Quem entendeu bem aqui? E aí, ainda fala o seguinte com ele: olha, estou escolhendo você para que você possa livrar o povo de Israel, né? Como se fosse um homem só. Você vai vencer os midianitas. Aí ele olha e fala: calma aí, tem alguma coisa errada aí? Estou olhando para um lado. Aí ele falou: calma aí. A tribo de Benjamim, que eu sou, é a menor tribo de Israel. A minha família é a mais pobre. E eu, menor da minha família, ou seja, eu sou aquilo, daquilo. Está pensando bem? Entendeu? Na fila de Israel, ele se sentiu o último. Mas Deus falou: não, o Senhor é contigo. Você vai vencer. Gideão também não se conhecia, que tinha uma força, uma fé descomunal dentro dele. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Fala com a pessoa: você não se conhece, mas Deus te conhece e já preparou grandes vitórias para a tua vida naquilo que Ele te chamou. Amém? Ele se sentia assim, se via pequeno, mas Deus via ele grande, forte. Deus via ele um rejeitado, né? Alguém, né? Vamos colocar assim, último da linhagem lá, mas Deus via ele como um príncipe, como o primeiro. Então, olha só, ele chamou Gideão para ter uma vitória sem guerra. A primeira vitória que Gideão teve, ele só ganhou com a fé. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Só ganhou com o quê? Com a fé. Ele se conhecia? Não. Tanto que quando o anjo aparece para ele, fala: vai, faz isso, ele fala: Senhor, eu preciso de uma ajuda. Ele foi sincero, e essa sinceridade é muito importante. Ele falou: olha só, eu ainda estou em dúvida. Eu preciso que o Senhor me dê um exemplo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um novelo, né, de lã, né, e vou colocar aqui, né, de algodão, e vou colocar aqui assim. O que o Senhor vai fazer? Eu preciso que tudo em volta esteja molhado e só aquilo esteja seco. Aí que ele foi lá pela manhã, estava sequinho. Ele falou: beleza, agora eu vou. Não vou não, eu ainda estou com dúvida ainda. O negócio é brabo. Quem entendeu bem aqui? Gideão fez a melhor coisa do mundo. Você precisa se conhecer para fazer aquilo que Deus deseja. Você precisa ter convicção. Por isso Tiago fala: voz de ânimo dobre. Não pode ter duplo ânimo. Deu para entender bem? Você tem que ter convicção para Deus agir na tua vida. Aí no outro dia ele fala assim: vamos fazer o seguinte agora, senhor, eu vou colocar aqui um novelo aqui, e eu quero que tudo em volta esteja seco, que só ali esteja molhado. Olha só. Você pode pedir confirmação a Deus. Quem entendeu bem aqui? Você não pode se avançar, se adiantar sem saber o que é. Amém ou não amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí Deus vai e mostra para ele que ficou tudo molhado em volta seca. Ele falou: então agora é para ir. Vamos lá. Então presta bem atenção. Nós não nos conhecemos a nós mesmos, mas Deus nos conhece. E Ele levanta você para determinado tempo para te dar a vitória naquilo que Ele já te preparou. Quem entendeu o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Amém? Quem tem vitória para alcançar aí? Deus quer te dar a vitória naquilo que Ele já te preparou. Deus já te conhece. Mas eu preciso estar diante de Deus para me conhecer. Saber quem eu sou. Eu só posso fazer isso através da oração, da palavra de Deus. Fora isso, eu não vou conseguir em nome de Jesus. Amém ou não amém? Eu tenho que ter a sinceridade no meu coração. Ele chamou Gideão para ter uma vitória sem luta. E chamou Davi para ter uma vitória com luta. O que eu quero dizer para você é que Deus tem um propósito para cada um de nós bem definido. Amém? Amém ou não amém?
Aquele homem que era volátil, que era Pedro, que era medroso, e que não tinha fidelidade no coração, o que Deus fez? Fez com que ele morresse pelo Evangelho, fizesse milagre, ainda conduzisse o rebanho do Senhor. Fosse um exemplo para mim e para você. Deu para entender bem? Amém ou não amém? Então, deixa Deus descobrir o que você tem no coração. Seja sincero com Ele. Fala assim, eu não consegui, isso eu não posso, não dá. Ele vai dizer se você pode ou se você não pode. Amém? E naquilo que você acha que não pode, é aí que você vai ser abençoado. Que o apóstolo Paulo diz assim, quando sou fraco, é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Uma coisa todos três tinham em comum, tanto Gideão, quanto Davi, quanto Pedro. Eles ouviram o chamado, atenderam o chamado e não se afastaram de Jesus. Quem entendeu bem aqui? Amém? O Isaías fala assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Então é importante que a gente busque esse Deus, e aí Ele vai fazer maravilhas na nossa vida. Ele fala assim, eu bem sei, lá em Jeremias 29, 11, se eu não me engano, diz assim, os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamento de paz, de prosperidade e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes nós queremos um fim, nós queremos um propósito na nossa vida, mas Deus tem um muito melhor para você. Mas eu preciso confiar nesse Deus, porque Ele conhece você, nós é que não nos conhecemos bem. Quem entendeu que eu estou falando essa mensagem aqui? Então, presta bem atenção, não tem como você ter derrota quando você funciona como Deus te determinou, te preparou. Não tem como ter derrota quando você funciona onde Deus determinou. Não tem como ter derrota, porque Ele já te preparou para aquela vitória, para aquela batalha. Amém? Eu não sei a batalha que você está fazendo, que você está enfrentando, aonde você deseja chegar, mas Deus tem muito melhor para você. Pode ter certeza disso. Quem crê nisso aí em nome de Jesus? Fala com o irmão que está ao seu lado. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso preparado para você e para a sua família. Amém ou não amém? Então, quando nós já chegamos a Deus, é para que Ele revele quem é o nosso coração. Porque Ele já conhece quem é você. E Ele já te capacitou, já te deu dons. Ele já te deu talentos e tem te dado a tua palavra para você ter vitória em nome de Jesus. Seja na área emocional, sentimental, financeira, profissional, qualquer ministerial, Deus já te preparou para ter vitória. Pode ter certeza disso, porque o chamado é para todos, não é para um ou para outro. Todos nós fomos chamados para ter uma vida abundante em Cristo, todos nós fomos chamados para ter uma vida de vitória em Cristo, de vitória em vitória. Não é só para o outro, não, é para você. Mas entenda onde Deus te colocou. Quem está entendendo bem aqui? Às vezes eu vejo a Marícia, quando ela termina uma tarefa, uma atividade na igreja, que é muito intensa, que ela trabalha muito, aí ela pega uns quadros para pintar. Né? Aí ela fica lá pintando os quadrinhos, compra as canetinhas dela, compra um negocinho para poder, as tintas, né? Para poder fazer aquele negócio. Aí outro dia eu falei, eu vou pintar também. Eu vou pintar, ela pinta, eu posso também. Aí fui pintar. Misericórdia. Cada um na sua amizade, continua. Deu para saber bem? Cada um é chamado para uma coisa, não é? Amém? Então, quer dizer, foi até uma questão de diversão e tal, e ela com maior paciência, não, está indo bem, olha ela para mim, está me incentivando, né? É igual aquela mãe com o nenenzinho, que parece aquele borrão, ó, caramba, é uma artista pura. Ela não é. Eu estou sabendo que ela quer me enganar, mas me agradar. Mas, na realidade, Deus, Ele conhece você. E conhece também a tua vida, a tua tendência, teu coração. O que Ele te preparou. Ele conhece os dons que Ele já dispensou pelo Espírito Santo para você. A Bíblia diz que quando Gideão ele foi para a batalha, a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito do Senhor tomou posse dele, olha só, revestiu Gideão de tal maneira que ele teve fé para enfrentar milhares de homens apenas com um cântaro, né, e com um porrete na mão para quebrar o cântaro, não era para bater em ninguém. Deu para entender bem?
que Deus fez com Davi? A mesma coisa, Davi se apresentou. Davi realmente era valente, era diferente, para vencer um gigante, como nós falamos outro dia aqui, e os gigantes com lança, com arco, com flecha, com espada, com escudo, com armadura, e ele com a pedra, e foi com toda a coragem do mundo, e Deus deu a vitória para ele com aquela pedrinha. Quem entendeu bem aqui? A mesma coisa Pedro. Primeira pregação de Pedro. Pedro era volátil, né? Complicado. Primeira pregação dele, 3.000 almas aceitaram Jesus. Nem o Senhor Jesus converteu tanta gente assim. É ou não é? A Bíblia diz que depois Pedro ficou tão firme, tão forte, que ele apanhou, foi preso, apanhou porque tinha levantado um aleijado. E a Bíblia diz que ele saiu dali sorrindo, alegre, feliz. Antes ele fugia, agora não. Ele continuou, ainda falou para os fariseus, não importa obedecer a Deus e não aos homens. Deus está mandando, eu vou continuar pregando. A Bíblia diz que a fé de Pedro ficou tão forte, tão firme, que ele caminhava e as pessoas colocavam os enfermos na rua para que a sombra de Pedro passasse por aquelas pessoas e elas eram curadas. Então, por que o Espírito Santo se apossou de Pedro também? Quem entendeu bem aqui? Assim como se apossou de Gideão, se apossou de Davi, se apossou de Pedro e está se apossando de você também nessa noite. Amém? Basta você desejar ser conhecido de Deus, para que Deus possa revelar quem você é e Ele fazer maravilhas através do teu coração e da tua vida. Deus tem um ministério maravilhoso para você. Quem crê nisso aí em nome de Jesus? Em qualquer lugar, você vai representar esse Senhor Jesus maravilhoso. Amém? Não fique com vergonha de se aproximar de Deus. Não fique com vergonha de se expor para Ele. Fica tranquilo, Ele já te conhece. Na verdade, o que você vai estar fazendo é expondo você para você. E aí você vai falar com Ele, Senhor, isso eu não posso, eu não consigo. Ele fala, você não podia antes de mim, mas agora você pode, que eu capacitei você. Essa é uma grande verdade. Aquele que era meio barro, meio tijolo. A Bíblia diz que Deus colocou ele como coluna da igreja. Olha só. Coisa maravilhosa, né? É isso que Deus quer fazer comigo e com você, amém? Então, olha, não fique com medo de se expor para o Senhor. Glória a Deus, mas seja sincero. E aí, o poder de Deus vem sobre a tua vida, vai tomar conta do teu coração e transformar você naquilo que Deus deseja para que Ele cumpra o propósito dEle na tua vida, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus Cristo, amém? Para que Deus possa continuar falando ao teu coração. E fui mostrando, olha, Deus já escolheu você. Não tem como. Amém? Basta você deixar Deus agir, deixa Ele agir. Só não volta atrás, continua. Faz igual Pedro, fica de longe, mas fica ali. Não é? Não sai de perto, não é? Uma hora a coisa acontece, uma hora melhora. Faz isso. Pastor, mas eu não me sinto capaz. Opa, glória a Deus, isso é bom. A melhor parte é essa. Quando não nos sentimos capazes. Deu para dizer bem? Que aí é que o poder de Deus age na nossa vida. A maior parte é quando nos sentimos fracos, como Gideão. Porque aí Deus vai te exaltar. Quando nós nos humilhamos, acontece que Deus nos exalta. Com Pedro foi diferente, ele se exaltou, foi humilhado, mas depois Deus o exaltou também. Quem entendeu bem aqui, amém? Então, se a gente puder já chegar humilhado, é melhor. Quem tá de acordo aqui? Né? Chegar humilhado é melhor. Porque aí Ele vai te exaltar em nome de Jesus. Então, na sua incapacidade, expõe para Deus, Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ensinar a palavra, eu quero salvar, quero curar, quero libertar vidas. Eu quero ser bênção na minha família, ser bênção no meu trabalho, ser bênção onde eu passar. Deus está te dando essa oportunidade em nome de Jesus. Eu quero que famílias sejam restauradas através da minha vida. Deus vai fazer isso com você. Eu quero que as pessoas venham prosperar com as palavras que eu der. Deus vai fazer isso contigo. Amém? Eu quero, quando as pessoas estiverem em trevas, eu quero ser a luz, porque a sua palavra diz que eu sou luz do mundo. Então eu quero ser luz para essas pessoas que estão em trevas. Eu quero ser a companhia para o solitário. Eu quero ser o sal para a vida de quem não tem sabor. Deu para entender bem aqui? Você pode ser vida para quem está morto. Deus levantou você para isso em nome de Jesus. Quem entendeu bem aqui?
Não subestima o poder de Deus, não é nosso, é dele o poder. Quando a gente se expõe assim, aí ele vem e aí vai tomar você possantemente. E tudo aquilo que o Senhor Jesus era, você vai ser aqui na terra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca aqui em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. O mundo está muito difícil, meu Pai. Pessoas desacreditadas, egoístas. Meu Deus, mas o Senhor tem escolhido um povo para fazer diferença nessa nação, Senhor. E o Senhor não começa por 1000, o Senhor começa por um. Então, Pai, levanta cada um dos teus filhos aqui, como representante do Senhor Jesus aqui na terra, entendendo as nossas limitações e incapacidades, mas, Pai, pelo Teu Espírito, fortalece teus filhos, capacita, dá dons, para que através deles almas sejam libertas, abençoadas, restauradas, famílias, Pai, venham estar acordadas para o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam verdadeiramente ser luz no mundo e sal na terra, como o Senhor Jesus determina, em nome de Jesus.